Terminada a saia, agora a gente vai iniciar o cropped, tá? Então, todo mundo vai iniciar a parte do seio da mesma maneira, todo mundo com 18 correntinhas, tá? O que vai mudar é a quantidade de carreiras. Aqui, pro meu tamanho de ponto, eu sempre uso 7 carreiras pro tamanho P, 8 carreiras pro tamanho M, 9 carreiras pro tamanho G. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode colocar uma carreira a mais para cada tamanho aí que eu falei, tá bom? Então, vamos iniciar laçando a linha, vamos fazer 18 correntinhas. Então, tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 e 18. Feitas 18, sei que a correntinha lá do início, quando eu empurro, ela fecha. Então, vou fazer agora mais 3 para virar. 2, 3. Laço a minha linha, vou pular 1, 2, 3 correntinhas e na quarta vou fazer o ponto alto. Aqui, a gente já fica com 2 pontos altos, um das correntinhas que a gente pulou e esse que a gente acabou de fazer. E aí, nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha, tá? Então, tem que dar aí um total de 18 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus, vocês fazem o de vocês, e quando a gente tiver feito o último ponto alto, que é o ponto alto número 18, a gente volta para dar continuidade. Terminados aqui os 18 pontos altos, a gente já vai fazer a nossa voltinha aqui de cima. Então, nesse mesmo ponto aqui, ó, que a gente trabalhou esse último ponto alto, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos, tudo nesse mesmo último ponto. Mais 2 pontos altos, uma correntinha e novamente mais 2 pontos altos. Tá? Aqui é a nossa voltinha, a gente sempre vai fazer isso aqui em cima. Vou pegar essa linha aqui, que é lá do início, vou puxar ela pelo ladinho, e ainda no mesmo ponto, vou fazer o primeiro dos 18 pontos altos desse lado, ainda nesse mesmo buraquinho, tá? Então, fiz o primeiro ponto alto dos meus 18. Agora, a gente vai seguir fazendo, ó, seguindo a retinha aqui, ó, fazendo um pontinho alto sobre cada pontinho alto. Então, eu fiz o meu primeiro, aí vou fazer o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, e assim por diante até dar 18, ó, ele fica bem certinho, pontinho alto sobre pontinho alto, tá? Vamos supor que a gente terminou ali os 18 pontos altos, você vai virar a carreira, nós vamos subir sempre 3 correntinhas para ser o primeiro pontinho alto da carreira, e aí a gente vai vir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar nesse último ponto alto antes da correntinha. Então, terminem a carreira, iniciem a próxima, e quando chegar aqui na correntinha, eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer. Nessa segunda carreira, chegando aqui no último pontinho alto antes da correntinha, sempre que chegar na correntinha, em qualquer carreira, a gente vai fazer igualzinho, ó. Cheguei na correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Sempre, tá? Sempre vai ser ponto alto sobre ponto alto e chegando na correntinha vai ser feito dessa forma. Então, fiz esse aumentinho, que é o nosso aumentinho aqui do meio, e aí, novamente, vou começar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto até eu finalizar a carreira, tá? Finalizei a carreira, vou virar. Vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, e sempre que chegar na correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Então, o meu é tamanho M, eu vou fazer as 8 carreiras que eu falei, e aí, terminada a quantidade de carreiras para cada tamanho, eu volto pra gente trabalhar já uma das laterais, que a gente já vai trabalhar uma das laterais junto com o seio, e depois a gente vai trabalhar o outro lado, aí vamos trabalhar a parte de baixo e, por último, a parte de cima. Fiz aqui as minhas 8 carreiras,
Se o de vocês é com carreira número par, aí vocês já podem fazer uma das lateraisinhas, tá? Se o de vocês for número ímpar, tipo P ou G que for número ímpar, daí tem que cortar a linha, passar por dentro da laçada e aí pegar essa outra lateralzinha aqui pra fazer. A gente vai trabalhar várias carreiras com 4 pontinhos. Então, é só inserir a agulha aqui nesse primeiro pontinho de baixo, tá? Pra gente começar a trabalhar o contráriozinho. Esse aqui também acho que pode começar por cima, nesse lado, não faz muita diferença. Então, daí passa a linha no quarto pontinho, né? Passa, faz 2 nozinhos, sobe 3 correntinhas pra daí começar, tá? Então, no meu caso, como o meu é tamanho M, é carreira número par, eu já posso fazer direto aqui sem ter que cortar a linha. Então, eu vou subir 3 correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto e vou trabalhar mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto, para ficar com um total de 4. Aqui é o seguinte, gente, eu sempre faço 12 carreiras aqui pro meu tamanho M, eu tenho 72 centímetros de costas, e dá certinho no meu, às vezes fica bem certinho, tá? Fica com espaço mínimo. Então, assim, para costas até 70 centímetros, vocês podem estar fazendo com 10 a 12 carreirinhas, tá? De 70 a 80 centímetros, já pode ser de 12 a 14 carreirinhas de 4 pontos altos. E aí, se passar de 80, daí vocês podem estar colocando uns 16, umas 18 carreiras, tá? De 4 pontos altos. Então, fiz aqui os meus 4 pontos altos, vou virar a carreira, subo novamente 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3. E continuo trabalhando de 4 em 4 pontos altos, tá? Então, vou fazer minhas 12 carreiras. Terminadas as 12 carreiras, é só cortar a linha e passar por dentro da laçada. Aqui, o que eu falo, se vocês têm outro tamanho, eu vou pegar a linha só pra fazer um testezinho aqui, só pra mostrar pra vocês. Se eu fosse começar por esse lado, eu começo por baixo, por quê? Eu vou passar a linha, aí eu vou fazer os meus 2 nozinhos, tá? Vamos supor aqui que eu vou fazer só por fazer aqui, só pra mostrar. Vamos supor aqui que eu fiz os meus 2 nozinhos, tá? Deixa eu só colocar aqui a minha agulha. Fiz os 2 nozinhos. Aí, eu vou começar a trabalhar pro ladinho contrário à primeira carreira, para que sempre a carreira de número par termine viradinha para baixo, porque daí eu não preciso cortar a linha para continuar trabalhando aqui a parte de baixo. Então, por isso que eu falo para começar primeiro pelo ladinho contrário, né, para subir. Sempre que for carreira número ímpar, tipo 1, 3, 5, para sempre terminar para cima. E as carreiras número par, 2, 4, 6, 8, sempre terminar para baixo. Para daí a gente já poder usar essa mesma linha para trabalhar a partezinha de baixo. Caso vocês esqueçam, não tem problema, a gente só vai ter que daí passar a linha e fazer 2 nozinhos para começar a trabalhar embaixo de novo, só isso, tá? Então, aqui, terminado o primeiro 6, já podem fazer o segundo e já podem fazer a lateralzinha também. Como o meu já comecei aqui normal, esse que é o meu é número par, quando for o outro lado, eu vou terminar as 8 carreiras, vou cortar a linha e vou passar por dentro da laçada, e aí, para começar a lateral, vou fazer como eu falei pra vocês aqui, tá? As minhas próximas 12 carreirinhas. Aí, volto já com os 2 seios prontos pra gente trabalhar a parte de baixo. Tendo feito aqui o outro lado, fiz também a parte que eu falei pra vocês da lateral, com a mesma quantidade de carreiras. Agora, a gente vai trabalhar a parte de baixo. Então, aqui, cada carreira equivale a 2 pontos baixos, tá? Então, já nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixo e ao lado também. Se vocês observarem, vocês vão conseguir ver que tem 2 espacinhos em cada carreira, que é ali que a gente vai fazer um ponto baixo em cada espacinho. Não tem lugar certo para entrar também, se vocês não quiserem, mas tem que lembrar que tem que fazer sempre 2 pontinhos baixos para cada carreira, até chegar aqui na ponta, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos baixos. Quando chegar aqui na ponta, eu volto pra gente fazer as correntinhas e já começar a fazer o acabamento no outro lado também. Tendo feito aqui os pontos baixos até a última carreirinha, sempre 2 por carreira. Aqui no meio, a gente vai colocar 5 correntinhas de separação, pra gente poder trabalhar aqui esse meio depois, quando a gente for fazer a parte de cima. Então, todos 5 correntinhas de separação. Feitas as 5 correntinhas, a gente vai fazer o mesmo acabamento de ponto baixo desse lado. Então, cada carreirinha, a gente vai fazer os mesmos 2 pontos baixos até chegar no final, tá? Chegando no finalzinho, eu volto para falar sobre as carreiras de ponto alto que a gente vai fazer. Tendo feito, então, esse acabamento de ponto baixo, a gente vai trabalhar agora de 7
a 11 carreiras de ponto alto. Não sei bem se vai do gosto de vocês, só tem que fazer número ímpar, tá? Para depois a gente fazer um acabamento de ponto baixo antes de trabalhar as laterais. Então, aqui é só subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, e a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazendo, então, de 7 a 11 carreiras de pontinho alto, só de ponto sobre ponto, tá? Aqui, um ponto alto para cada ponto baixo, um ponto alto para cada correntinha, e aí vai do gosto de vocês a quantidade de carreiras que vocês querem colocar. Eu acho que uma média seria de 7 a 11 mesmo, lembrando que é para fazer um total de carreiras número ímpar, tá? Depois a gente fazer o acabamento. Voltando aqui, eu fiz 7 carreiras, que eu achei o suficiente para o tamanho que eu queria de cropped, tá? E agora a gente vai fazer o acabamento com ponto baixo. Então, para cada ponto alto, já começando nesse primeiro, para cada um a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Que é só para dar um acabamento legal aqui nesse final, nessa última carreirinha. Então, a gente vai fazendo um pontinho baixo sobre cada ponto alto, até o último ponto alto. Chegando ali na outra lateral, eu volto, porque a gente já vai trabalhar aqui o acabamento de uma das laterais, com aquelas argolinhas, que é onde a gente vai passar o nosso cordão depois. Terminado o acabamento de ponto baixo, agora a gente vai fazer a lateral. Também vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo e aí depois as argolinhas, tá? Então, aqui nesse pontinho baixo que eu acabei de fazer por último, eu já faço um pontinho baixo para esse lado. Cada carreira vai equivaler a 2 pontos baixos, tá? Mas aqui nesse primeiro a gente pode colocar 3. Pra gente poder fechar um total de 21. É que depende no de vocês, né? Se vocês fizeram mais do que 7 carreiras. A gente quer fazer argolinhas de 4 em 4 pontinhos baixos. Só que o meu, por exemplo, eu quero fazer 21. Por quê? 20 é um número múltiplo de 4, mas eu sempre faço uma a mais justamente por causa do iniciozinho, porque o início da nossa argolinha já começa em um pontinho. Então, ele pega um pontinho a mais, tá? Então, vocês podem fazer pontinhos baixos, se vocês tiverem mais carreiras do que eu, com múltiplo de 4, mas sempre um a mais. Então, no meu caso, por isso que é 21, tá? Então, aqui, por isso que eu inseri um pontinho a mais. Ao invés de fazer 2, eu fiz 3, justamente para poder fechar essa continha, senão ia dar só 20. E agora, nos demais, sim, eu faço 2 pontinhos baixos por carreira, tá? Vou fazer aqui até chegar ao finalzinho, porque ali onde acaba os pontos altos, para começar aquele viradinho lá daqueles 4, ó, que a gente fez da lateral, vou colocar um a mais ali também, para poder fechar esses meus 21, que vai ser bem aqui, ó. Que a gente tem, na verdade, não é que seja um a mais, a gente tem uma carreirinha de pontinho baixo aqui, que a gente fez, lembra, ó, que a gente fez uma carreirinha de ponto baixo antes de começar os pontos altos? Então, aqui onde tem essa carreirinha de ponto baixo, eu insiro também um pontinho baixo. Então, não é que eu tô fazendo a mais, só tô inserindo um ponto ali. E agora, eu vou fazer os últimos 4 pontos baixos desses 4 pontinhos altos que a gente fez da lateral. Então, aí vai fechar um total de 21. Por exemplo, se o de vocês tiver mais carreiras, tiver tipo 2 carreiras a mais, vocês vão fazer aí 25 pontinhos baixos, tá? Se vocês tiverem 9 carreirinhas, por exemplo. Se vocês tiverem 11 carreirinhas, aí vocês têm que fazer 29 pontos baixos, tá? Então, feitos pontinhos baixos, vamos fazer as argolinhas. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulamos 3 pontos. E no quarto ponto, fechamos com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulamos 3 pontos. E no quarto, fechamos com um ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo. Vai dar 5 aqui no meu, se eu não me engano. Tenho 3, vai dar 5. Aí, aqui o quarto e o quinto. 2, 3, 4, pulo 3 pontos e no último fecho com um ponto baixo. E agora, a gente vai só virar novamente para reforçar essas argolinhas. Então, se eu fiz 4 correntinhas para cada argolinha, eu vou fazer soltinho dentro de cada argolinha 4 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Terminei aqui os pontos baixos, pulo direto para a próxima argolinha, fazendo também
4 pontos baixos. 2, 3, 4. Eu vou fazendo aqui, daí eu volto no final para finalizar aqui com vocês, para vocês poderem fazer o outro lado. Chegando aqui no final, tendo feito os 4 pontos baixos em cada argola, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo bem nessa carreirinha aqui de pontinho baixo, ó. Então, só fecho com ponto baixíssimo, aí vamos cortar a linha, opa, e passar por dentro da laçada. Depois é só fazer o arremate, tá? Questão das correntinhas, para fazer o cordão, eu vou fazer aqui umas 280 correntinhas para essas 5 argolinhas, tá? Para cada argolinha que tiver a mais, a gente pode colocar umas 50 correntinhas a mais aí, tá bom? Se vocês tiverem mais, no caso de vocês. E aqui desse lado, a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. Vou passar a minha linha aqui no primeiro ponto. Fazer a mesma quantidade de pontos baixos, tem que lembrar disso. Se eu fiz 21 naquele lado, tem que ser 21 nesse lado também. Então, passei a linha, vou fazer 2 nozinhos. Aí, passo a minha linha pela laçada, e nesse mesmo ponto, daí já faço o primeiro ponto baixo. Aí, vocês vão repetir, carreirinha de ponto baixo, de argolinha e a de ponto baixo para reforçar, tá? Então, façam esses 2 cantos. Podem fazer os arremates das linhas, e aí a gente volta aqui para trabalhar aquele meio do nosso cropped. E o cordão, né, se vocês tiverem aí 5 argolinhas, pode estar fazendo também umas 280. Se tiver mais argolinhas, a cada argolinha a mais, coloquem umas 50 correntinhas a mais.